Ei pessoal, quantas vezes você já ouviu falar que a mágica acontece quando a gente está fora da nossa zona de conforto? Bem, essa talvez não seja, né, uma linha assim tão linear, tão cartesiana. Frequentemente a gente é encorajado a sempre deixar o medo de lado, a não deixar que ele nos derrube. E isso principalmente quando você vai para o mundo da psicologia de autoajuda, eles constantemente estão falando que nós temos que transcender os nossos medos, que a gente tem que superá-los para poder conquistar aquilo que está diante da gente. Na maior parte, é claro, isso definitivamente não é um mau conselho. Porém, não é assim tão cartesiano, tão preto no branco. Às vezes sim existe um limite e esse limite não deve ser superado. Você simplesmente tem que se livrar daquilo que te gera medo e ponto. Eu costumo pensar muitas vezes, refletir que o medo é uma maneira que o nosso corpo, que a nossa mente tem para nos comunicar um problema. E é natural a gente entender isso, é natural a gente escutar o que a nossa mente está falando, porque ele simplesmente pode estar falando, cara, sai daí porque isso vai te dar problema, vai te dar um problema muito maior. Não é só porque você foi fora da sua zona de conforto que lá vai ter um mundo mágico dos duendes e dos gnomos. Pode ser trágico, pode ser emocionalmente trágico. E tudo bem você não ir lá. Eu não acho que a gente vai perder pontos na vida por a gente não ficar 100% do tempo desafiando o medo, 100% desconfortável. Repetindo, o medo é uma forma que a nossa mente, que o nosso corpo tem de se comunicar com a gente, e nesses momentos você tem que seguir o instinto e falar, cara, se eu fizer isso vai dar, vai ser problema. Sair da zona de conforto nesse caso e se desafiar não é necessariamente a melhor escolha. Talvez você esteja indo longe demais e não vale a pena o medo e a ansiedade que você vai criar, que você vai abrir só porque você quis sair da zona de conforto. Em tais circunstâncias, o medo é o nosso amigo. Ele é um sinal de alerta que está nos instruindo a pisar sempre com cuidado para evitar que algo pior ou mais complicado ou emocionalmente trágico possa acontecer. Ele está ali nos ajudando a navegar nas situações que podem ser realmente desastrosas. Posto isso, o medo, enfim, então não é um sentimento que precisa ser 100% superado. De fato, se você olha os nossos ancestrais, nós chegamos aqui, eu posso fazer esse vídeo porque a nossa espécie evoluiu ao longo do tempo justamente lidando com medo, sabendo que vai ter um leão ali para te perseguir, se você pular no rio vai ter um crocodilo, cara, isso vai ser um problema fodido, você não tem que chegar do outro lado do rio. Mas aí o que a gente fez? A gente aprendeu a construir a ponte, a gente aprendeu a construir o barco, a gente aprendeu a construir as armas. Então o nosso medo nos guiou para uma forma melhor do que simplesmente você pular ali no rio Nilo cheio de crocodilo. Não necessariamente hoje a gente se depara com esses riscos 100% físicos da natureza, mas esse medo ele vai vir, seja instintivamente por causa dessas memórias do passado, ou seja por aquela vozinha interior que a gente às vezes tem, que é, cara, não faz isso, não faz isso. Quantas vezes você já não sentiu isso? É verdade, tem gente que fala isso é intuição, tem gente que fala que isso é uma mensagem do divino. Independentemente do que isso seja, esse é o seu medo falando que, cara, pera lá, nem sempre eu sou seu inimigo, nem sempre você vai estar preparado ali para ir avante. Então fica tranquilo, relaxa, pensa e age da maneira certa. Então a mensagem é exatamente essa. Você não precisa ser 100% do tempo ali o extrovertidão que vai estar no lado mágico fora da zona do conforto. Óbvio que também você não pode voltar e justificar, apoiar no cajado de que nada do que você faz é porque você está tentando ouvir o seu medo, porque aí você também está sendo covarde. E a história é justamente encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas. Então não ir para esse lado louco que o pessoal fala 100% de superar os medos. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.